Meus amigos, muito boa tarde. Que Jesus nos envolva com a sua santa e divina paz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite merecido dessa casa, pela oportunidade de retornar a esse lar abençoado mais uma vez. Agradecer a presença de todos vocês e a presença, sobretudo, da equipe espiritual que labora diuturnamente para nos oferecer o lenitivo para as nossas dores invisíveis. Sempre quando eu venho à Casa do Caminho, eu fico muito feliz, porque ela me faz lembrar da célula cristã primitiva, do cristianismo dos primeiros tempos. E foi sobre os ombros fortes de um homem rude, embora fosse um espírito muito sensível, de Simão Pedro, que a Casa do Caminho foi erigida. O Cristo escolheu aquele homem, dotado de imenso amor, para abrir as portas da sua casa e receber os filhos do Calvário, não apenas naquele tempo, mas ainda hoje, passados mais de 2000 anos. Mas Simão Pedro não estava pronto, como nenhum de nós também está. Ele ainda tinha algumas demandas pessoais, como nós também carregamos as nossas imperfeições e mazelas íntimas. Ele tinha medo e na hora crucial em que ele poderia ter falado do Evangelho e proclamar aos 4 ventos do Messias, ele negou Cristo por 3 vezes. Mas ele soube não se amofinar no sentimento de culpa, e sim ressignificar a sua existência, colocando-se laboriosamente ao trabalho e assistência aos semelhantes, transformando-se, sobretudo, através do trabalho. E ele fez isso graças a um chamado. Após a paixão do Cristo, na sua terceira aparição aos seus discípulos, vai narrar João, no capítulo 21, que Jesus aparece às margens do mar do Tiberíades, convidando Pedro para comer. E pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E no fim do seu discurso, ele vai dizer mais ou menos assim: porque em verdade eu vos digo que quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias, mas chegará um tempo que você dará a mão a outro e outro te cingirá e você irá para onde não queres ir. Jesus não estava falando para os corpos perecíveis que o túmulo nos aguarda. Jesus falava para o ser espiritual que somos cada um de nós. E Jesus naquele momento dava uma advertência amorosa que nós precisamos doutrinar os nossos desejos. Porque às vezes os nossos pedidos, que nos parecem tão nobres e tão elevados, que às vezes nem são para nós, mas são para os nossos filhos, são para os nossos familiares, são para os outros, não passam de caprichos pueris. E quando o Senhor nos aplica essas correções, nos dá essas negativas, nós ficamos contrariados, ficamos insubordinados, desobedecemos e temos dificuldade de treinar a resignação, porque é necessário esforço. É impossível alguém ser resignado se não tiver o primeiro patamar, calçar as sandálias da humildade. E foi isso que Simão Pedro aprendeu a fazer. Quando, calando as próprias necessidades, muitas vezes retirando da sua própria boca os recursos para alimentar os famintos, os leprosos, homens, mulheres, crianças, idosos, esquecidos pelos fariseus que iam bater na sua porta, ele soube resignar-se à vontade divina ao seu respeito. E essas provas que nos são impostas, muitas vezes conjunturas difíceis nas quais nós estamos imersos, o marido colérico e irritadiço, que não consegue compreender o ideal que nós esposamos, o filho ingrato em relação ao qual nós damos o que temos e o que não temos, damos para ele o maior dos nossos tesouros, o nosso amor, as nossas noites de sono, a nossa vigília, e ele não nos reconhece. Às vezes, uma situação de privação material, às vezes até passar fome,
situações tão difíceis que nós nos perguntamos: onde está Deus que não se apieda de nós? Quando nós não pudermos ainda, meus amigos, compreender os desígnios divinos e a razão pela qual passamos por provas difíceis, porém necessárias para o nosso adiantamento, que calemos para não blasfemar contra Deus. Porque um Pai de infinita bondade, um Pai soberanamente justo e bom, jamais quereria torturar os seus filhos, mas Ele quer que as nossas obras, que ainda são matérias-primas muito imperfeitas, fulgurem e brilhem diante dos seus olhos. E assim, Deus nos aguarda. Essa transformação através do trabalho e da reforma íntima, do aprimoramento de cada um de nós mediante as cenas muito naturais do nosso dia a dia. E para que nós possamos compreender isso com mais detalhes, eu recorro a uma paráfrase que Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, traz com respeito ao capítulo 53 do Antigo Testamento do livro de Isaías. Nesse capítulo, Isaías narra a vinda do Messias e Emmanuel, de uma forma muito poética, vai dizer mais ou menos assim: ele levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido. E quantas vezes nós não plantamos as nossas sementes de esperança em solos áridos? Quando nós insistimos em relações em que sofremos, em que não vemos a reciprocidade do amor desvelado que damos, mas mesmo assim insistimos, porque o amor tem desses enigmas que ninguém racionalmente consegue explicar. Muitas vezes o nosso filho, pelo qual nós esperamos tanto, pelo qual nós temos uma profunda afinidade, que por alguma razão não nos reconhece ou não nos ama como nós gostaríamos. Somos esses arbustos verdes florescendo em solo árido, assim como o nosso divino Messias, que curou desveladamente tantos leprosos, paralíticos, cegos, e quão poucos tiveram gratidão em reconhecer as dádivas divinas. Ele disse: vai e não tornes a pecar, porque a tua fé te curou. E muitos retornavam aos velhos equívocos, aos velhos erros, e não aproveitavam aquela oportunidade em que eram clarificados pela luz divina para recomeçar uma nova vida. Casos raros nós tivemos no Evangelho, de pessoas que conseguiram ressignificar as suas vidas e mudar completamente de marcha. Não obstante, todos nós podemos. Porque se nós não estamos satisfeitos nem felizes com a nossa vida do jeito que está, nós podemos recomeçar a qualquer tempo e hora, não obstante a nossa idade, a nossa posição social ou a conjuntura na qual nós estamos. Nós temos o livre-arbítrio que foi dado por Deus, e através dele nós sempre poderemos escolher. E qual de nós que em sã consciência escolheria ser infeliz? Nem Deus planeja isso para nós. E Emmanuel vai continuar: ele foi carregado de opróbrios e abandonado dos homens, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. A mensagem de Jesus, aquele tempo, outrora como agora, é tão incompreendida, a ponto de nós que abraçamos esse ideal, muitas vezes sermos considerados como retrógradas por querer reviver uma mensagem cristã que é completamente dissonante com a sociedade na qual nós vivemos. Porque a nossa sociedade atual prega o hedonismo, o culto dos prazeres, o materialismo, e nós estamos objetificando as pessoas, usando as pessoas e nos afeiçoando às coisas de uma forma completamente equivocada nas nossas relações. Jesus veio como o maior exemplo de mansuetude, obediência e resignação, mostrando que não obstante o que as pessoas façam conosco, é a nossa forma de proceder, são os nossos valores internos, são as nossas conquistas de virtude que mostram quem nós somos. Porque às vezes nós somos aclamados e as pessoas nos amam
e nos idolatram, e nós somos tão imperfeitas quanto elas mesmas. E às vezes elas também deflagram contra nós, nos colocam abaixo da posição em que nós realmente somos. Então não é a opinião dos outros quem nos faz, quem nos confere o nosso valor. Como está a nossa consciência perante Deus? Como estão as nossas ações perante a nossa própria consciência? Porque depois que nós atravessarmos o túmulo e retornarmos ao mundo espiritual, é a essa consciência que nós responderemos. Precisamos dar à opinião dos outros o verdadeiro valor, portanto, que elas têm. E Emmanuel continua dizendo que será Ele quem carregará o fardo pesado das nossas culpas e sofrimentos. Jesus veio carregando sobre os seus ombros, sobre a cruz da ignomínia, os fardos pesados das nossas iniquidades. Não que necessariamente Ele nos livrasse dos nossos pecados, mas pensemos como um espírito crístico deve ter sofrido. E eu acho interessante, porque às vezes quando nós pensamos na crucificação, algo materialistas que ainda somos, pensamos e cogitamos nas dores físicas que o Cristo pode ter sentido e as dores morais. Como um Cristo não deve ter se sentido perante tanta ingratidão, vendo o desperdício da oportunidade da vinda do Messias para que pudéssemos naquele momento ressignificar as nossas vidas. Porque particularmente penso que se nós tivéssemos abraçado o ideal cristão naquele tempo, hoje estaríamos em condições muito melhores. Então o Cristo vem carregando esse peso e mais tarde, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele vai dizer: vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, todos os que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou humilde e manso de coração, e em mim receberão sossego, conforto, lenitivo, descanso para as vossas almas. E será que nós nos lembramos dessas palavras quando estamos padecendo em aflição? Porque em geral nós erigimos ídolos tão passageiros como nós, tão imperfeitos como nós, e dedicamos a eles todas as nossas mais caras esperanças. Mas o nosso divino Rabi, que veio com essa promessa da imortalidade e que nos pediu que nós entregássemos esses fardos nas suas costas e que Ele nos aliviaria, nós ainda os desprezamos. Nós temos um Cristo interior e me parece que Ele ainda está crucificado. Nós precisamos descrucificar o Cristo e colocar para Ele um altar belíssimo no santuário do nosso coração, vivendo os seus ensinamentos, porque não basta apenas admirar-lhe as lições e perceber que de fato ele foi um espírito abnegado que veio por amor mostrar-nos o caminho, a verdade e a vida. É necessário que nós sigamo-lo, como ele disse a Pedro: que te importa os outros? Segue-me tu. E eu fico pensando, meus amigos, por que nós ainda somos tão reticentes em seguir o Criador? Se a felicidade que o mundo nos oferece é uma felicidade tão vã e efêmera, a felicidade dos medicamentos para dormir, a felicidade do êxtase, a felicidade das festas, que são muito boas, ruidosas, mas que passam. A felicidade de alguns momentos de gozo e de euforia, para depois amargar numa profunda melancolia e até em depressão. Mas a felicidade que o Cristo nos oferece é a felicidade do dever bem cumprido, de humilharmos-nos perante os homens, porque aqueles que serão humilhados hoje, no futuro, serão exaltados perante os olhos de Deus. Deus enviou o seu Filho unigênito, o seu primogênito, o modelo perfeito da humanidade, para nos ensinar o caminho da mansuetude, da doçura e da obediência. Mas nós, prepotentes e orgulhosos que ainda somos,
acreditando que isso é ferir demais o nosso orgulho e o nosso amor próprio, quando na verdade o amor próprio consiste nesse movimento de doar-se, de entrega e de resignação. Porque a palavra resignação vem do latim resignatio, que não significa uma acomodação inútil, mas significa renúncia, entrega total. E só quem amou de verdade sabe o quanto amar dói, dilacera. Nós nos magoamos nas relações mais íntimas, e aqueles que não estejamos predispostos a exercitar o perdão para reamar, para reconciliar, para tentar de novo, estaremos fadados à infelicidade, porque nenhum de nós pode progredir moralmente sozinhos. A nossa sociedade atual tenta vender que nós podemos ser felizes individualmente, presos na nossa redoma, e nunca a humanidade padeceu tanto de suicídio, de desgosto pela vida, de uma profunda solidão. Nunca estivemos tão interconectados e nunca estivemos tão sozinhos. Então qual é o problema? Será que esse individualismo ególatra, nos prender na nossa redoma, nos furtando do convívio com os nossos semelhantes, é o caminho que vai nos fazer felizes? Precisamos remontar ao nosso cerne, a essa célula cristã, aos ensinamentos de Jesus, que nos mostram, na docilidade, na mansuetude, na obediência, o caminho certo para a felicidade. E Emmanuel continua dizendo que ele parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus. Os próprios romanos, os fariseus, que se cercavam naquela região onde o Cristo fora crucificado, zombavam dele. Onde está o seu Deus que não te salva? Quão desprestigiado deve ser para morrer execrado perante os homens, não sabendo que espiritualmente o Cristo fugia e reluzia com os arcanjos e anjos cantando hosanas por aquela demonstração de infindo amor. E assim também acontece conosco. Muitas vezes, para o mundo, nós estaremos perdidos. E é por isso que a dor é uma preciosa porta de iluminação. Porque quando nós somos bafejados pelo sofrimento, nós damos menos valor às coisas transitórias da vida terrena e alargamos os nossos olhos para as realidades espirituais. Vemos que esses 70, 80, 90 anos, 100 anos para quem for viver muito, é apenas um lapso, um piscar de olhos perante a eternidade que nos aguarda. Então o que importa se nos humilharem? O que importa se o nosso valor na opinião dos outros não for tão bom assim? Se perante os olhos de Deus, esse Deus que nos ama, que nos criou e que nos conhece, nós temos o nosso valor inquebrantável e indelével, nós estamos dando aos outros a responsabilidade pela nossa própria felicidade, quando nós é que somos os construtores da felicidade ou da desdita que queremos de agora por diante. E Emmanuel encerra dizendo: humilhado e ferido, ele deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas desde o instante que ele oferecer a sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar em suas mãos. Qual de nós está disposto a entregar-se em holocausto como um cordeiro, como Cristo teve? Veja que a resignação é um ato de coragem, e a nossa sociedade tenta vender que resignação é covardia, é você se tornar apático perante ao que a vida e o que as pessoas fazem com você. E é por isso que nós precisamos revisitar os nossos valores, para que eles não sejam tão móveis e tão efêmeros como nessa sociedade quando nós estamos. Os nossos valores eternos têm que estar baseados nessa moral evangélica, nessa moral cósmica, que vai nos dar a verdadeira felicidade. Assim como Cristo, que deixou-se conduzir, que nós também possamos nos deixar conduzir
pelas provas e pelos desafios que Deus nos apresenta. Porque nenhum de nós nasce na família equivocada. E a sociedade tenta vender que se nós temos familiares tóxicos, nós podemos e devemos nos desvencilhar deles. Que perda de oportunidade! A oportunidade de, no seio familiar, ter ali um laboratório das relações humanas, exercitar a paciência, a resignação, o perdão, a intolerância ao contraditório. Rui Barbosa, o célebre jurista baiano, costumava dizer: porque a família é a célula máter da sociedade. E se nós temos visto tanta agressividade e violência, tantos valores deturpados, tantos valores morais contraditórios, é porque no seio da família nós não estamos conseguindo transformar nem educar moralmente os nossos próprios filhos. E se nós queremos mudar o mundo, como é que nós conseguiremos? Se numa célula ínfima, muito pequena, como o nosso seio familiar, nós não conseguimos ser agentes transformadores. Mas isso não é porque nós sejamos incapazes, é porque nós não estamos amando o suficiente. Porque o Cristo mostrou do que um coração evangelizado é capaz de fazer. O Cristo veio propagandeando o seu evangelho através de ações e algumas vezes por palavras, quando, através das parábolas, ele narrava os seus ensinamentos. Mas observe que intrigante. O Cristo, ele mesmo, não escreveu uma palavra sequer. Os seus evangelhos foram narrados pelos seus discípulos. Ele escolheu intérpretes humanos, imperfeitos, que imprimiram as suas experiências daquela mensagem maior nas suas próprias vidas. Mateus, João, Marcos, Lucas, o apóstolo Paulo, através das suas epístolas, foram homens que perceberam o valor de testificar aqueles ensinamentos na sua própria pele. E nós também podemos escrever o nosso evangelho, não por palavras, não por discursos eloquentes, mas por ações. Onde quer que a gente vá, que nós sejamos reconhecidos como filhos do Cordeiro, que nós sejamos reconhecidos como mansos e pacíficos, brandos como o nosso Mestre, e não irritados e coléricos, desobedientes, como aqueles que ainda não compreendem a altivez dessa mensagem. Se nós achamos que amamos a Deus, nós precisamos então praticar o amor. Porque a cólera, a irritação, significa uma insubordinação em relação à vontade divina. E se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, se Ele nos ama, que besteira, que tolice nós estarmos insubordinados em relação aos seus desígnios. Porque tudo que Deus faz ao nosso respeito, ainda que temporariamente não compreendamos, é o melhor que pode nos acontecer. Às vezes não o melhor para os caprichos que quereríamos, mas quando nós lançarmos os nossos olhos mais à frente, na eternidade espiritual que nos aguarda, veremos como isso será importante, a fim de que nós possamos brilhar perante os olhos de Deus. E então, alcançando o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, nós temos duas belíssimas mensagens que falam sobre obediência e resignação. Mas antes de adentrar no texto, é importante nós remontarmos ao Sermão da Montanha, quando Cristo, vendo a multidão, disse: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança, a bem-aventurança basilar, que visa nos lembrar da humildade, de que entre nós e Deus não existem intermediários, que nós podemos fazer uma ligação direta a qualquer tempo e hora com o nosso Criador, porque em Deus estamos e em Deus nos movemos. Sem isso, sem esse reconhecimento, nós não estaremos
capacitados a desenvolver nenhuma das outras bem-aventuranças. Porque a segunda, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja que, quando nós vemos a forma de agir de uma forma mais doce, mais benevolente e mais afável, nós já vamos colhendo as vantagens desse tipo de postura desde a vida presente. Como é difícil conviver com alguém que se irrita e se melindra por qualquer coisa. Por alguém em relação ao qual nós precisamos pisar em ovos, que não podemos falar nada que o contrarie, senão recebemos aquela dose de injúrias, de agressividade, de violência, muitas vezes gratuita. Mas quando nós sabemos tratar o outro, respeitando a opinião do outro e a liberdade de consciência dada por Deus e legítima, nós vemos como as relações se tornam mais saudáveis. Convivemos com harmonia e com equilíbrio. Fica muito mais fácil de desenvolver o amor e a afeição uns pelos outros. É a isso que precisamos, portanto, nos educar e nos trabalhar para desenvolver. Porque como é que nós podemos amar aquele a quem não vemos, se ainda não conseguimos amar a quem vemos? E então, nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai anotar: a obediência é o consentimento da razão. Significa que para que nós possamos ser obedientes, basta uma coisa muito simples: utilizar a nossa inteligência e decidir querer. Então só somos desobedientes porque nós não queremos obedecer. Seja porque achamos, na nossa prepotência infantil, que as nossas vontades vão ser melhores do que a vontade do Altíssimo. Seja porque obedecer aquilo nos coloca numa situação de orgulho ferido, que é um fardo muito pesado para que a gente possa carregar. Mas se nós experimentarmos, por um breve instante, sermos esses cordeiros mansos e obedientes, verificaremos a felicidade que é de viver os ensinamentos de Jesus e de andar em conformidade com a lei divina. Porque Allan Kardec vai anotar na obra O Céu e o Inferno que o espírito só é infeliz por conta das suas imperfeições, porque se afasta desse ideal divino, porque nós somos feitos para amar. E todas as vezes que nós desobedecemos esse princípio, nós sentimos essa amargura e essa mágoa pesada demais em nosso coração. É por isso que o ódio pesa, é um grilhão que nos aprisiona às áreas mais densas do mundo espiritual. E é por isso também que o perdão liberta. Porque esse exercício de amor, ressignificando os sentimentos, colocando-se no lugar do outro, tendo compaixão por aquele que me feriu, que muitas vezes ou nem percebeu que me feriu, ou ainda não foi clarificado com a mensagem divina, como eu tive a oportunidade de ser. Então, que nós possamos consentir, pela nossa inteligência, decidir pela obediência. E Kardec vai continuar: a resignação é o consentimento do coração. Esse é mais difícil, porque é fácil, intelectualmente, pensar, raciocinar pelas vias lógicas e racionais, que de fato, obedecer aos desígnios de Deus, visto que Ele é onipotente e, portanto, mais poderoso do que todos nós juntos, é uma questão lógica. Mas como que a gente ensina aos nossos sentimentos enfermados e tão misturados com o ego exacerbado, que nós precisamos ser resignados? Às vezes, aquilo que nós planejamos que para nós seria a causa de maior felicidade, um casamento, uma realização profissional, de acordo com os nossos planos, seguindo exatamente o caminho que nós mesmos traçamos, mas vem Deus e apresenta uma rota alternativa.
e que não raras vezes nos deixa numa situação ainda melhor e ainda mais feliz se soubermos esperar. É por isso que a resignação é esse consentimento dos nossos sentimentos, que sabe intimamente que Deus nos ama e nos quer bem e que tem condições de esperar, esperançar por essas resoluções melhores ao nosso respeito. Mas é necessário prática, porque a evolução não se dá aos saltos e é preciso que nós possamos vencer cada passo, um de cada vez, até que nós possamos alcançar esse nível de entendimento, sobretudo em relação aos sentimentos mais elevados. Mas nós podemos começar numa escala um pouco menor. Quando nos lembramos de Saulo de Tarso, às margens da estrada de Damasco, e a exortação do Cristo: Saulo, Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. E aí Emmanuel vai anotar na obra: naquele momento, o apóstolo dos gentios percebeu que o Cristo veio se revelando para ele de diferentes formas. E o Cristo também se revela a nós de diferentes formas. Às vezes, é aquele parente difícil preso numa cama e que nós somos os únicos filhos, ou nora, ou genro, ou a pessoa mais próxima que precisa dar assistência. Às vezes é uma pessoa que nem nos suscita afeição e nós nos vemos ali constrangidos ao dever de auxiliar. São as armadilhas que a vida nos prega para que nós possamos ressignificar as nossas relações, vencer aqueles conflitos, às vezes conflitos de séculos que vêm se arrastando reencarnação após reencarnação. E a partir dessas aparentes coincidências, nós temos a oportunidade de atender ao chamado do nosso Criador. Às vezes é o trabalho fadigante, que nós começamos nos anos mais jovens, nos mais tenros anos da nossa vida, perdemos as nossas forças, a nossa jovialidade, mas, como Geisa leu, se até hoje Deus obra e o seu Filho unigênito trabalha, por que nós quereríamos descanso, meus amigos? Nós precisamos entender que a Terra ainda não é um planeta regenerado, ainda não é um pouso de consolação para o nosso regozijo, ainda é um ambiente de lutas, ainda é um hospital que tem espíritos enfermos que precisam se curar, ainda é uma escola em que nós somos aprendizes do Evangelho e estamos aprendendo e ensinando uns com os outros no dia a dia a sermos cada vez melhores. Mas depois que formos suficientemente evangelizados, seremos espíritos regenerados e também estaremos num planeta de regeneração. É assim que a transição se dá. Já vem se dando há muito tempo, através da transformação individual de cada um de nós, que nós podemos acelerar ou retardar, a depender do nosso livre-arbítrio e da nossa boa vontade. Quantos chamados do Criador, às vezes uma melancolia injustificável, que nós ficamos remoendo aquelas mágoas que aconteceram há 20, 30 anos e não entendemos por que o nosso corpo somatiza em doenças aparentemente esquisitas, que não tem diagnose muito precisa na medicina da Terra, que às vezes nem tem cura, ou tem um tratamento tão difícil que nos causa tanta dor. Reavaliando os nossos sentimentos, nós percebemos que dentro de nós há uma farmácia gratuita que nos cura dos nossos próprios males. Jesus não veio para ser um curandeiro vulgar, mas ele não se furtava de atender por compaixão e misericórdia as criaturas que se acercavam dele. Mas ele se voltava antes de tudo para a realidade espiritual de cada um que estava diante dele e buscava intimamente, com a visão diamantina que ele tinha, psicológica,
de cada um dos seus indivíduos quais eram os dramas inconfessáveis que acabavam se desdobrando naqueles dramas físicos, psicológicos, patológicos. Também nós precisamos fazer essa análise. Quais são os nossos dramas inconfessáveis, os nossos sentimentos que ainda não fazem parte desse ideal que nós esposamos, para que nós possamos nos transformar? Ainda há tempo da gente reavaliar tudo isso. Na nossa sociedade, nós compartilhamos com relativa facilidade vídeos, textos, imagens, mensagens edificantes. Mas quantos de nós compartilham o nosso tempo? Quantos de nós compartilhamos a nossa vida, o nosso cuidado, a nossa atenção com o outro, nos preocupando com as necessidades que o outro às vezes nem consegue professar, às vezes nem consegue dialogar, mas que através de um olhar, de um abraço, de compreensão, nós podemos ajudá-lo e atendê-lo. Porque a nossa sociedade preza a cultura da indiferença. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. E depois, mais pirão para mim, porque mais tarde possivelmente eu terei fome. E o outro que fique mendigando com fome. Quantas vezes Jesus falou da misericórdia? Misericórdia não apenas aos caídos no chão, como na parábola do bom samaritano, mas misericórdia também ao fariseu e ao levita que passaram a largo e que foram incapazes de se sensibilizar com o caído e de o ajudar. Misericórdia para aqueles que temporariamente estão na posição, no alto escalão do poder e da justiça, com as massas para governar e nem sabe o que estão fazendo. Misericórdia para quem não tem a sensatez e o equilíbrio de governar a sua própria vida. Essa é a tônica do Evangelho. Compadecermos-nos uns em relação aos outros, porque inevitavelmente todos nós temos dores, todos nós temos esses dramas íntimos, mas precisamos nos curar através do amor. E nessa mensagem de o Evangelho, mais tarde, Allan Kardec também vai anotar: mas toda resistência orgulhosa deverá ceder mais cedo ou mais tarde. Orgulho é questão de tempo, porque não existe ninguém que seja completamente insensível ao amor. Mesmo os espíritos ainda muito endurecidos, que se fecham e se evadem das oportunidades de amar, a bondade nos toca. Se alguém se acerca de nós com prepotência e soberba, experimentemos a humildade. Não há orgulhoso que resiste a um discurso de humildade, ainda que ele tergiverse, ainda que ele finja que aquilo não o alcançou. Intimamente, o seu sentimento já começa a ser transformado. E é assim também que nós conseguimos nos transformar, exercitando as pequenas renúncias do dia a dia. Se nós ainda não somos capazes, como os cristãos primitivos, de dar a nossa vida em holocausto, que nós exercitemos as pequenas renúncias, as renúncias nos debates. Às vezes em redes sociais a gente vê amizades sendo desfeitas, porque eu tenho uma opinião, expresso a minha opinião, publico, e a partir do momento que eu publico, eu dou a oportunidade a todos de exporem também as suas respectivas opiniões. E no momento que eu faço isso, eu preciso ter pelo menos a educação de ouvir e respeitar. Porque se eu tenho um espaço para expor, o outro também tem o espaço legítimo para expor a sua própria opinião. Jesus nos ensinou que nós não temos liberdade absoluta no mundo. O meu direito vai até o direito do outro. E é a partir desse respeito, que é a base do exercício do amor, que nós vamos tendo relações mais amorosas, mais sustentáveis e mais harmoniosas. Então hoje, quantas vezes nós não vemos essa intolerância? Porque às vezes há um desejo que o outro pense exatamente da forma como nós planejamos.
como nós queremos, como nós também pensamos. Mas se o outro tem a liberdade de consciência dada por Deus, se nem eu tenho certeza da verdade que eu tenho, uma verdade tão limitada, ainda muito longe da verdadeira justiça divina, como é que nós estamos querendo constranger os outros às nossas próprias opiniões? Renunciar a estar sempre certo é o prelúdio da obediência, da resignação. A gente vai ensaiando nessas pequenas renúncias do dia a dia. Quando a gente, por exemplo, quereria que o nosso cônjuge fizesse determinada coisa, mas ele decide por fazer um outro caminho, que no final das contas vai dar no mesmo resultado. É a liberdade e o direito do outro ser como ele quiser. Isso é ou não é amor? Porque às vezes a gente confunde amor com desejo de poder. Amo desde que o outro faça tudo o que eu quero. Amo desde que o outro permaneça agrilhoado aos pés da minha cama, sendo meu escravo. Isso não é amor. Está muito longe de ser amor. E como a sociedade está cheia de agentes escravocratas, os vícios mais diversos, a própria internet utilizada às vezes de uma forma exacerbada, comprometendo as relações. Às vezes a gente fica preso naquela tela de celular e o nosso filho pequeno puxando a nossa calça, pedindo a nossa atenção. Às vezes um momento de intimidade dentro do seio familiar com a nossa família que nós desperdiçamos. Então, em todas essas oportunidades, nós podemos treinar essa obediência, essa resignação, essas pequenas renúncias que fazem com que a nossa vida seja melhor, mais feliz e que nós possamos nos aproximar desse ideal divino. E aí no item 9 do Evangelho, há uma belíssima mensagem sobre a cólera, que fala justamente dos efeitos dessa insubordinação, da irritação que nós temos quando o nosso orgulho é ferido, quando a nossa vontade é contrafeita, quando nós não somos atendidos. Precisamos entender que nós não estamos aqui para ser servidos. E quem nos ensinou isso foi o próprio Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Bezerra de Menezes, quando se comunica, um espírito superior sempre me deixa perplexa com a humildade, porque no final ele diz, não raras vezes nas comunicações, do seu humílimo servidor Bezerra de Menezes. Se Bezerra de Menezes e o próprio Jesus se colocam como servidores humílimos, como servos do Pai, se o Cristo na última ceia tirou o seu manto, amarrando na altura da cintura, portando-se qual escravo, lavando os pés dos seus discípulos, como é que nós não devemos nos portar? Com humildade. E aí a gente começa a ver, pelo menos racionalmente, é fácil da gente compreender que o nosso orgulho não vai nos levar a lugar algum. Só a irritação, a cólera, as dissensões, ao afastamento dos nossos semelhantes e muitas vezes comprometendo esses laços de afeições legítimas que nós poderíamos estabelecer uns com os outros. E é por isso, refletindo sobre isso, que nós vemos que a cólera vai na contramão dos preceitos de caridade e de humildade cristãs. Às vezes é 1 minuto. Sabe, no trânsito, aquele 1 minuto, quando a gente recebe uma fechada ou qualquer outra circunstância em que sobe aquela tentativa de reagir e que às vezes a gente pensa e reavalia, outros pegariam uma arma e tirariam a vida do seu semelhante. Vale a pena? 1 minuto de contenção dessa fúria pode salvar existências. 1 minuto que pode comprometer a nossa vida e gerar débitos contra a lei que precisaremos retratar e reparar mais cedo ou mais tarde. Ou 1 minuto de sublimação desses nossos impulsos.
E aí eu me lembro de Estevão. Na obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel narra a história de um jovem procedente das tribos de Israel, de procedência israelita, que tinha por volta dos seus 25 anos de idade. Um jovem que amava o dever, que vivia para o campo, que amava o trabalho. E no auge dos seus 25 anos, ele tinha todos os hormônios que todos os jovens de 25 anos de idade têm. Ele não tinha nenhuma predileção pela divindade. A fúria, o impulso de reagir quando contrariado é comum da natureza humana, mas ele soube, pelo comedimento dos seus gestos, por exercitar a obediência, por renunciar ao fato de estar sempre certo, colocar-se numa postura de mansidão. Veja que ser manso não é ser passivo, como a gente diz popularmente, ter sangue de barata. Ser manso é querer estabelecer as relações de uma forma saudável. É entender que a forma como eu lido com o outro reflete o meu amor por Deus. Porque nós todos somos autênticos filhos de Deus. E quem é que ama o seu pai, contrariando os seus filhos? Então, aquele menino, aquele jovem, quando tem contato com os escritos de Isaías, com o provérbio do Antigo Testamento, ele percebe que o amor de Deus é um amor que suplanta todos os desafios da sua vida. E ele entende, antes de conhecer Jesus, que o Messias viria e faria com que nós compreendêssemos tudo que ainda não entendemos. E então, por circunstâncias da vida, ele alcança a casa do caminho, converte-se mais tarde à fé cristã, e numa tribuna como essa, ele começa a falar sobre Jesus. Só que naquele tempo, a perseguição farisaica era muito grande, e no público estava ali disfarçadamente Saulo de Tarso, que não suporta perder no discurso para Estevão, e leva Estevão para a cena célebre do apedrejamento no Sinédrio. Estevão é flagelado dentro de uma prisão imunda, é esbofeteado na face por Saulo de Tarso. Será que ele não teve o impulso de reagir? Estevão teve, mas apenas chorou. A sua obediência e resignação lhe ensinava que era necessário compreender que a renúncia é maior do que aquelas cenas temporárias pela qual ele passava. Ele percebia que aquela era a oportunidade de testemunhar a sua fé. E nós, em cenas muito mais simples, muito mais pequenas, em comparação a esse martírio, às vezes desistimos, deixamos para trás e temos que retornar todo o caminho para recomeçar. Estevão mostra que essa renúncia, essa entrega completa é o que nos vai dar a verdadeira felicidade. Porque no momento célebre do seu apedrejamento, é Jesus quem lhe aparece, fulgurante, e olha, lamentando aquela cena, porque Paulo de Tarso ainda precisaria reaver, à custa de muito esforço e de muitos padecimentos, todas essas injúrias e impugnações que ele fez, todas essas injustiças. E esse primeiro mártir do cristianismo primitivo é quem nos dá a comprovação e a fé viva que vale a pena sermos sempre obedientes e resignados. Foi ele mesmo quem disse, mais ou menos assim: eu creio no Messias Redentor, que esclarecerá todas as coisas, mas nós não devemos aguardar senão desgostos e decepções, quando louvando a oportunidade de obedecer a Jesus. Quando nós vemos a natureza florescendo, as flores, os frutos que nascem no campo, nós não pensamos que aquela semente precisou cair numa cova escura
e se submeter à chuva e o sol escaldante para florescer. Assim também acontece conosco. Nós precisamos passar pelas provas, que muitas vezes são difíceis, para que nós possamos exercitar essa disciplina e esse amor divino. Mas depois de passar por todos esses desafios, no amanhecer de uma nova era, nós teremos radiosas as esperanças de sermos melhores do que nós somos hoje. É só a gente olhar para o nosso passado. Quantas vezes nós não passamos por situações difíceis que nós achamos que não conseguiríamos suportar? E naquele momento que a dor nos alcança, nós sofremos, choramos, desconsolados e procuramos nos recursos a forma de nos fortalecer na nossa fé. Mas uma vez superado aquele desafio, nós percebemos que nós saímos de lá mais fortes e que temos condição de enfrentar coisas ainda maiores. É porque, em geral, nós subestimamos a nossa capacidade. O apóstolo Paulo costumava dizer: é porque a tribulação confere fortaleza. E é por isso que nós temos que enfrentar esses desafios com tanto desassombro e com tanta coragem, sabendo que há uma infinitude de espíritos que nos assistem e que nos amparam. Jesus vê as nossas dores, muitas delas que nós nem precisamos confessar, publicar. Ele conhece e nos ampara. Às vezes, não da forma como nós quereríamos, mas sempre da melhor maneira que nós precisamos. E o trabalho é muitas vezes essa ferramenta. Se nós nos queixamos de solidão, se nós achamos que não somos benquistos por ninguém, se ainda não conseguimos nem ser felizes na nossa família, temos uma multidão de desvalidos e de pessoas que também têm problemas, às vezes muito maiores que os nossos, que estão carentes do nosso amor. Nós temos um potencial imenso de doar amor e de fazer multiplicar essas bênçãos para outros. E é por isso que Joana de Ângeles vai dizer que só é solitário aquele que não consegue ser solidário. Porque se temporariamente nós temos a nossa família, ligados através dos laços carnais, do parentesco físico, material, às vezes nascemos apartados da nossa família espiritual. E é a humanidade essa nossa verdadeira família. Lembremos mais uma vez de Jesus, quando Ele esteve na cruz, padecendo o suplício, nos momentos finais da sua existência física, Ele olha para baixo e contempla a sua mãe, Maria de Nazaré. E ao lado de Maria, o apóstolo João. E Ele olhando para aqueles dois que tinham aprendido a ser obedientes e resignados para com os ultrajes, para com as atrocidades mundanas de terem crucificado o Messias divino, que não cometeu pecado algum. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E naquele momento, mesmo padecendo de imensa dor, Jesus entregou a própria mãe para nós, para a humanidade inteira. Naquele momento Ele demonstrou que os laços que nos ligam são os laços da fraternidade universal, que nós estamos unidos por esse vínculo inquebrantável de irmandade e que por isso nós não temos adversários, nós somos todos irmãos e podemos progredir juntos, crescer e progredir cada vez mais rumo ao Criador, colaborando uns com os outros, porque ninguém vai roubar o lugar de ninguém. Cada um de nós já tem destinado um lugar no pódio, de primeiro lugar, com medalha e troféu, porque o Espírito é fadado à perfeição. Então, mesmo que nós não queiramos, seremos perfeitos, progrediremos, porque essa é a lei. Mas podemos colocar o nosso esforço de vontade para progredir cada vez mais e sempre, para avançar muito
e ajudar aqueles que ficaram em retaguarda, como o Cristo, que progrediu muito, como vai dizer Emmanuel na obra O Consolador, cresceu em linha reta para Deus e em um determinado momento apiedou-se da miserabilidade humana e desceu com seus pés santos pisando nos nossos charcos imundos para nos ensinar o amor. E se ele veio com tanto desprendimento, se ele veio com tanta paixão, que nós possamos, meus amigos, aproveitar a oportunidade e viver-lhe os ensinamentos da forma que dá. Nem sempre alcançando toda a amplitude da moral evangélica, mas buscando a redenção das nossas próprias almas. A mensagem do Cristo não é para perfeitos, é para alcançar a perfeição. Mas para que nós possamos nos render a essas lições, para que a gente possa praticar a lei, é necessário descer do nosso salto, cultivar a humildade, sermos tão mansos quanto Ele, tão dóceis, tão amorosos como Ele foi. Se ainda não conseguimos perdoar no âmago do nosso ser, comecemos orando, porque a oração vai quebrando as resistências contrárias que nós estabelecemos uns contra os outros, vai amaciando o nosso coração para que a gente no futuro seja esse solo fértil, capaz de muito amar. O Cristo nos aguarda de braços abertos, para que nós sejamos mansos, pacíficos, obedientes e resignados. E já caminhando para o final, eu gostaria de me lembrar, mais uma vez, que o Cristo, mais do que submeter-se aos sublimes desígnios, submeteu-se à insanidade humana. Será que a gente tem condição de perceber o que é isso? Ele veio em holocausto, entregando os seus mais nobres sentimentos como uma demonstração do amor divino, e foi ultrajado e humilhado pelos homens. Como é que Deus permitiu? Como é que Deus foi capaz de entregar o seu próprio Filho nas mãos atrozes da humanidade ainda imperfeita? É porque só se ensina o amor amando, e o orgulhoso só se dobra perante o humilde, e o colérico só se comove perante aquele que é manso e é calmo. Joana de Cusa, no poste do martírio, foi queimada viva ao lado do seu filho por seguir a fé cristã, que hoje nós abraçamos, publicamos em redes sociais, contamos para todo mundo que nós somos espíritas cristãos e ninguém nos persegue. Agradeçamos aos cristãos dos primeiros tempos. Mas antes de morrer, o soldado romano que ateou fogo no madeiro ao qual ela estava jungida disse: mulher, se abjurares, te libertarei, a tu e a teu filho. Ela olha para o soldado romano, o filho chorando, desesperado. Minha mãe, pelo amor de Deus, nos salve. Que espécie de mãe é você, que se martiriza e maltrata o seu próprio filho, entregando-o à morte inclemente? E naquele momento, ela soube ser suficientemente resignada, virar-se para o soldado e dizer que não abjuraria. E o soldado, revoltado, sem conseguir compreender que serenidade era aquela, capaz de entregar a sua própria vida por conta de uma fé, lhe diz: será que esse seu Messias execrável não lhe ensinou outra coisa a não ser morrer por ele? E ela lhe responde: ensinou-me não apenas a morrer por ele, mas sobretudo a te amar. Essa é a doçura, a obediência, a resignação. Muita paz a todos. Muito obrigada.